Olá pessoal, para a nossa aula de matemática, nós vamos iniciar falando sobre um novo conteúdo. Iremos iniciar falando sobre progressão geométrica, conhecido como PG. Observe a sequência. Nós temos a sequência aí: 2, 4, 8, 16. Próxima sequência: menos 2, menos 6, menos 18. A outra sequência: 5, 5, 5. A outra sequência: menos 72, 24, menos 8. Então, observando essa sequência, o que é que eu posso extrair dela? O que é que eu posso identificar que essa sequência vai me representar? Qual é o número nessa primeira progressão geométrica, 2, 4, 8? Eu sei que do 2 para o 4 são dois números, mas do 4 para o 8 não são dois números. Se fosse dois números, seria uma PG, progressão aritmética. Então, na progressão geométrica, nós vamos utilizar a multiplicação, ou seja, um termo para o segundo ele vai ser multiplicado por uma constante. Então a definiçãozinha aí embaixo, chamamos de progressão geométrica PG toda sequência numérica em que a partir do segundo termo o quociente entre um termo e seu antecessor é igual a uma constante, chamada de razão de progressão, indicado pela letra Q. Então vocês lembrem que a razão vai ser indicada pela letra Q. E essa PG, que é a progressão geométrica, poderá ser constante, crescente, decrescente ou alternante. Então, voltando para as sequências dadas no início, o que é que eu vou identificar? Quem é a minha razão? Então, qual é o número que eu pego, que eu multiplico com 2, que vai dar 4? Então, vai ser quem? 2 vezes 2, que é igual a 4. Qual é o número que eu multiplico? O 4, que vai dar 8. Vai ser também o número 2. Então, 4 vezes 2, 8. Qual é o número que eu multiplico? O 8, que vai dar 16. Também vai ser o 2. 8 vezes 2, 16. Então, a minha razão, que é indicado pela letra Q, vai ser quem? Vai ser 2. Na segunda sequência dada, eu tenho menos 2, menos 6 e menos 18. Qual é o número que eu multiplico? O menos 2, que vai dar menos 6. O número é o 3. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Qual é o número que eu multiplico o menos 6, que vai dar menos 18? Vai ser também o 3. Menos 6 vezes 3 vai dar menos 18. Então, quem é que vai ser aqui minha razão? Indicado pela letra Q, é o número 3. Na próxima sequência, qual é o número que eu multiplico? O 5, que vai dar ele mesmo. Vezes 1. Vezes 1. Vezes 1. Vezes 1. Então, qual é a minha razão? A minha razão da progressão geométrica, que é indicado pela letra Q, vai ser igual a 1. E na minha quarta sequência, eu tenho menos 72, 24 e menos 8. Professor, e qual é o número que eu vou multiplicar? Menos 72, que vai dar 24 positivo. Vou ter que multiplicar ele pelo um número fracionário, ou seja, menos 1 sobre 3. Porque assim, 72 vezes 1 vai dar 72. Menos com menos vai dar mais. 72 dividido para 3, 24. Qual é o número que eu vou multiplicar
o 24 que vai dar menos 8. 24 positivo e menos 8 vai dar negativo. Vou multiplicar ele por quem? Por menos 1 sobre 3. Como é que chega o resultado? 24 vezes 1 é 24. Mais com menos é menos. Menos 24 dividido para 3 vai dar menos 8. Então, a minha razão aqui vai ser quem? Menos 1 sobre 3. Então está aqui a minha razão. Numa progressão aritmética, ele me diz que ela pode ser constante, crescente, decrescente ou alternante. Constante, quando o número não muda, ou seja, vai permanecer sempre o mesmo. Crescente, quando o número está crescendo. Decrescente, quando o número está diminuindo. E alternante, quando está alternando entre um valor positivo e um negativo. Então, a minha primeira sequência, ela é o quê? 2, 4, 8, 16. Está crescendo, então ela é crescente. A minha segunda sequência, menos 2, menos 6, menos 18, ou seja, o número está diminuindo, então é decrescente. Minha terceira sequência, permanece o mesmo número, é o 5, então ela é uma constante. E a minha quarta sequência, ele fica alternando entre um número positivo e um negativo. Negativo, positivo, positivo, negativo. Então ela é o quê? Alternante. Então, galera, ó, a progressão geométrica, nós vamos utilizar a multiplicação. Na progressão aritmética, nós utilizávamos a soma. Então, que fique clara essa diferença entre vocês. Progressão aritmética, que era o conteúdo anterior, eu somava um termo com o outro. Mas eu somava um termo mais uma razão que daria o meu segundo termo. Já na minha progressão geométrica, eu vou multiplicar um termo com uma razão que vai me dar o segundo termo. Multiplico o segundo termo com a mesma razão que me dá o terceiro termo. E assim sucessivamente. Agora nós vamos lá para a fórmula do termo geral da PG, termo geral da progressão geométrica, de razão Q. Lembrem que a letra que vai simbolizar a razão é a letra Q. Então vai ser quem? Ó? AN. Quem é meu AN? É meu último termo. Último termo. Igual a 1. Quem é a 1? Meu primeiro termo. Vezes Q. Quem é Q? É a razão. Elevado a n menos 1. Quem é n? N é o número de termos. Número de termos que tem a minha progressão geométrica. Certo? Então a fórmula é essa aqui. A n é igual a 1 vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1. Exemplo. Verifique cada sequência de uma PG e determine a razão. Letra A. 1, 3, 9, 27, 81. Qual é o número que eu multiplico 1 que ele vai dar 3? É o próprio 3. 1 vezes 3, 3. Qual é o número que eu multiplico? O 3 que vai dar 9. Também é o 3. Então a razão aqui vai ser 3. Se eu multiplicar 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então a minha razão vai ser 3. Letra B. 1, 10, 100, 1000. Qual é o número que eu multiplico 1 que vai dar 10? É o próprio 10. Então 1 vezes 10,
é 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então minha razão vai ser 10. Certo? Até aqui tudo ok? Exemplo 2. Determine o 10º termo da PG. Progressão geométrica. 1, 3, 9. Então, a primeira coisa a ser feito é coletar os dados. Quais são os dados? AN, A1, Q, que é a razão, e N, que é o número de termos. Determine o 10º termo. 10º termo, então já sei que o número de termos vai ser 10. Da PG, me deu o primeiro termo, que é o A1, que é 1. Me deu a razão. Qual é a razão? Qual é o número que eu multiplico o 1, que vai dar 3? Qual é o número que eu multiplico o 3, que vai dar 9? É o 3, não é isso? E eu quero saber qual é o meu último termo. Então vamos nós. A fórmula AN é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Substituindo os valores, quem é meu A1? AN? Eu não tenho. Meu A1 é 1. Quem é o meu Q? É 3. Quem é meu N? É 10. Menos 1. Meu AN é igual a 1 vezes 3. 10 menos 1 é 9. Então, meu AN vai ser igual a 1 vezes... Quanto é o 9? Desculpa, o 3 elevado a 9. Eu vou multiplicar ele 9 vezes. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na multiplicação de 1 vezes o 3, 9 vezes, vai dar 19.683. Então, meu último termo, que é o que estava querendo, no caso meu A10, vai ser igual a 19.683. Exemplo 3. Numa progressão geométrica, o quarto termo é igual a 64 e o primeiro termo é igual a 1. Determine a razão da progressão geométrica. Então a primeira coisa a ser feito é coletar os dados do enunciado. Quem é os dados? Meu AN, meu A1, minha razão e meu N. Quem é meu AN? O quarto termo é igual a 64. Então, meu último termo é 64. O primeiro termo é igual a 1. Então, meu A1 é 1. Minha razão é o que eu estou querendo saber. E o número de termos, quarto termo. Então, é 4. Então, na fórmula, AN é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Meu AN eu já tenho, que é 64. É igual a 1 vezes a minha razão eu não tenho, elevado a 4 menos 1. Então 64 vai ser igual 1 vezes Q, fica Q. 4 menos 1 é 3. Então, ó, de um lado ele está como expoente, ele está Q elevado a 3. Então, para o outro lado, ele vai como raiz. Então, Q, que é a razão, é igual a raiz, no nosso caso, raiz cúbica, porque é 3, a raiz cúbica de 64. Minha razão, a raiz cúbica de 64,
é como se eu fatorasse esse número aqui, ó. Então, qual é o número que eu vou deixar ele com a mesma raiz? Então, Q é igual a fatoração do MMC, 64, vai ser igual a 4 elevado a 3. Por que, professor? Porque se eu pegar o 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Aí eu elimino, ó, o expoente com a raiz. Então minha razão vai ser igual a 4. Certo, galera? Tá aí a explicação desse conteúdo com alguns exemplos resolvidos. E agora vamos para a atividade. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Um abraço a todos.